Então, como eu disse antes do intervalo, nós estamos ajustando a imagem do professor Tite, que já vai aparecer aqui no nosso telão. Está na sede da CBF, o técnico da Seleção Nacional do Brasil. Tite, um grande abraço, é ótimo tê-lo aqui no programa. Estou ao lado do Bruno Prado, do Flávio Prado, do seu amigo Vampeta. Estamos aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Vanderlei, Vampeta, Flávio, Bruno. Da mesma forma, é um prazer bastante grande estar falando com vocês. Num dia importante, né? A seleção começa a se aquecer. Você tem a Venezuela no dia 13 e depois, é uma sexta-feira, e na terça-feira enfrenta a seleção do Uruguai lá em Montevidéu. Então, tem algumas perguntas aqui, a gente agradece a sua gentileza e nos atender. Só para responder a rede social, que tem muita gente inconformada, por que Paquetá? Falei, vamos perguntar para o Tite. Ele convocou, ele tem sempre uma justificativa. Por que o Paquetá, já que não pode contar com o Coutinho? Vanderlei, a escolha do Paquetá, basicamente direta, é a função que ele exerce. A função de meio-campista mais ofensivo, ela é do Coutinho, ela é do Paquetá, ela é do Neymar, ela é do Everton Ribeiro. Ela é fundamentalmente desses jogadores que têm essa capacidade mais ofensiva, mais de gol, mais de presença de área, mais de cabeceio, tal qual foi o do Paquetá no jogo contra a Coreia, que ele marcou um gol num cruzamento, acho que foi do Lodge. Então é fundamentalmente na sua função, onde ele exerce a sua função, no seu clube agora transferido. Esse é o critério. Flávio Prada, pergunta ao Tite, técnico da Seleção Brasileira. Fala, Flávio. Professor Tite, fiquei impressionado com o Douglas Luiz. A gente conhecia aqui do Vasco, mas na seleção o homem deitou. E eu vi algumas declarações suas, eu queria que você falasse com a gente sobre a importância fundamental desse jogador no momento que você trabalha um misto, né, de posicional com a liberdade para o Neymar e para o Coutinho. A função desse jogador, a importância de ter um jogador nesse estilo. É importante a pergunta do Vanderlei e agora a tua, Flávio, para linkar, para que a gente compreenda, e o Vampeta, mais do que ninguém, tem esse conhecimento dentro do campo, no sentimento do atleta, naquilo que ele pode exercer, na sua função, onde ele se sente bem. O que o Douglas Luiz ele te traz? Ele te traz daquele lado esquerdo, onde a gente tem uma liberdade maior criativa do Neymar, né? Ele não fica só um jogador aberto, ele tem a liberdade de vir para dentro, de ser um jogador de construção. Talvez o adjetivo de arco e flecha para ele ela caiba bem. Né? Ele não é só o jogador da última bola, mas ele é o jogador da assistência, ele é o jogador com a capacidade do passe, do penúltimo passe. E aí tu tem um jogador atrás desse triângulo para que possa alimentá-lo. E numa fase defensiva que ele dê uma sustentação para que a equipe não fique exposta. Eu conheço o Douglas afora conversar com os técnicos das categorias de base, que a gente fica muito próximo aqui, então a comunicação ela é direta. Eu lembro que no primeiro jogo que eu fui assistir o Douglas Luiz foi Vasco e Atlético Goianiense no estádio do Vasco, em São Januário, e ele jogando de externo direito, de ponta direita, e aí já demonstrando, apesar de jovem, muita qualidade técnica. Aí vem se confirmando e vem evoluindo ao longo desses anos, vem maturando, foi para o City. Teve um momento em que o City pediu à seleção brasileira que nós fizéssemos uma avaliação do próprio Douglas Luiz para que ele pudesse ser inscrito, né, na Premier League, porque há uma regulamentação que um atleta que ele tem uma possibilidade de ser selecionado, há uma facilitação na sua inscrição, em termos de normas. E lembro que nós também colocamos dessa forma, não pôde ser inscrito para o City, aí ele foi emprestado para o Girona, e agora vem confirmando essa evolução, o Aston Villa fazendo uma grande campanha agora, e vem confirmando. Esperamos que ele possa dar seguimento nesse crescimento. Bruno Prado. Tite, até observando o que você tem feito, principalmente depois da Copa do Mundo, fica claro que você, e você já falou disso várias vezes, você quer um lateral esquerdo que apoie bastante no fundo, que é o Renan Lodge, nos últimos jogos foi o Renan Lodge,
E do outro lado, você quer um atacante pelo lado direito aberto, né? O seu lateral, que foi o Danilo nos últimos jogos, fecha mais por dentro quando o time ataca. Essa posição do atacante pela direita, você tentou o Everton contra a Bolívia, né? Ele que normalmente joga do outro lado, e o Richarlison contra o Peru, né? Que você já falou também que ele até que é brigado pela posição de centroavante. Essa posição do atacante pelo lado direito ainda é uma posição que você procura um jogador que entregue exatamente o que você quer, de um jogador bem aberto na direita? Bruno, essa é uma ideia geral, mas a gente não pode ficar engessado nela, né? A gente não pode ficar fixado. Daqui a pouco tu vai ter a possibilidade de ter um lateral um pouco mais de linha de 4. O Telles é esse jogador, o Alexandro é esse jogador, para tu ter uma variação. Se não fica sempre a mesma coisa, não, tu pode utilizar jogadores com características diferentes e nisso o molde da equipe ela ficar diferente. Especificamente em relação ao lado direito, esse nosso desenho inicial, sim, é de ter um atacante aberto desse lado. O Everton ele vem se adaptando, já no segundo jogo foi melhor. A gente sabe quando muda de lado, o atleta precisa de um certo tempo e às vezes até alguns não se acostumam, não se habituam, não se sentem confortáveis. Volto a dizer, respeitar muito o que o atleta se sente melhor. Eu era um jogador destro, mas que gostava de jogar do lado esquerdo, porque abria linha de passe para mim maiores, para ser um passador. Eu não era um jogador de infiltração. Então, meu lado esquerdo, para mim, era preferencial. Então, a gente tem que respeitar esses lados. O que tem pelo lado direito é o Everton na adaptação, tem o Richarlison, que também gosta de 9, ele gosta, ele tem essa característica do 9 mais de área, da última bola, e tem o Gabriel Jesus, que fez uma grande Copa América, nesse setor, ele me surpreendeu também, e até conversando com ele colocou esse professor, eu fiz toda a minha base ali, então eu tenho muito domínio da posição, da função que eu devo exercer e me sinto bem. Eu até instiguei ele, Bruno, e falei assim, mas quem tu prefere? Tu prefere 9 ou lado? Ele disse, para mim é diferente, digo, fala, eu digo, no teu joguinho que tu vai de computador, onde tu coloca Gabriel Jesus? Aí ele colocou, do lado. Eles pelo lado, qualquer um que seja do lado, mas eu tenho essa preferência, escalaria ele do lado. Então tem um jogador também que faz essa função, ou mais, se for necessário, de 9. Vampeta pergunta ao técnico da seleção brasileira, o Tite. Professor Tite, eu sou um cara que gosta de jogador de meio campo, né? Sou apaixonado pelo meio campo, tanto que tem aquela música do Skank, que o meio campo é o lugar dos craques, que leva o time todo pro ataque. E aí, ó, você vai ter dor de cabeça agora, porque, ó, o Arthur vai trabalhar com um dos maiores meio-campo do mundo, da história, né? Que é o Pirlo. Você tem aí o Fred, que tá voltando a jogar bem de novo no Manchester United. Meio-campo ali, eu acho que você vai ter várias opções. Tem o Bruno Guimarães, segundo o homem, Casimiro tá jogando muito. Tem o Alan, que tá muito bem também no Everton. Mas, e na lateral direita? Você tá dando oportunidade... Parabéns a convocar o Gabriel Menino, que já é da seleção de base, pode fazer a função de segundo volante, primeiro volante, lateral direito. O Daniel Alves, se ele voltar a atuar no São Paulo de lateral direito e não faz, tem um ano e 2 meses que o Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América, né, na posição de lateral direito. Há a possibilidade de o Daniel voltar à seleção nas eliminatórias e pensar até em Copa do Mundo como o Thiago Silva? Vampeta, eu digo assim, ó, que a gente pega as características, às vezes, do técnico ou do comentarista, e a gente acaba se projetando naquilo que a gente foi. Se eu tivesse, sim, que começar e fosse algum clube me contratasse, esse Tite, nós não temos jogador nenhum. Vamos começar a contratar uma equipe. E vamos começar a montar uma equipe. Eu começaria pelo meio-campo. Eu fecharia com 5 jogadores do meio-campo e depois começaria a fazer todos os outros atacantes, defensores em volta. Também tenho essa ideia. E aí sim a gente tem jogadores que competem em alto nível. Eu concordo contigo. E quando o Arthur foi para a Juventus, e quando o Pirlo foi contratado também, eu digo assim, que bom, porque ele vai pegar um técnico de alto nível que tem o conhecimento da função e que vai proporcionar a ele dos acréscimos que seja importante na sua carreira, verticalizar mais o jogo. A primeira opção tem que ser uma opção para a frente, tem que ser uma opção para o gol, tem que ser uma opção objetiva. Secundariamente, não deu essa opção mais avançada, até para abastecer os atacantes, e aí eu quero fazer contar uma historinha, me permite, jogando com o Edmar, o centroavante. Por vezes eu recebia no meio campo,
olhava para frente, mas sentia que ele estava pressionado na marcação, dava 2 tempos e jogava para o lateral ou retia essa bola. Ele falou para mim assim, Tite, vem cá, se tu não me abastecer e se tu não verticalizar, eu não vou jogar. Ele disse, se eu tiver marcado, dá o teu passe forte, que se eu sentir que a marcação está pesada, eu só escolho e te devolvo para dentro. Mas tu tem que me pôr para jogar. Então, ter um jogador com essas características de abastecer os jogadores de frente, ele é fundamental, porque tu aciona ele em melhores condições. E aí vem surgindo, sim, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, que tem essa capacidade, ele tem bom pé, ele não é só bom marcador, ele tem bom pé, ele tem bom passe. O Bruno tem essa característica, o Gerson tem essa característica. Então tem aí, o Alain, ele foi adaptado agora a uma primeira função. Começam a surgir atletas que te dão um nível de competição alto. E que bom que o técnico seja questionado por que não esse, não aquele, desde que sejam, e essa sim, a interpretação das mesmas funções exercidas, né? E essa concorrência que vai acabar elevando o nível técnico. Dani Alves, ele tem sim totais condições. Eu digo assim que a convocação ela é muito pontual, ela é muito do momento, ela é muito da necessidade. Uma coisa é convocar para a Copa, outra coisa é convocar para a Copa América, onde tu tem tempo de preparação. A outra, ela é para os jogos. Tem que vir um atleta na plenitude da condição física, técnica, tática, para te já colocar ali. Essa concorrência, ela acaba acontecendo do momento de um, do momento de outro, estar melhor. Mas totais condições e outros atletas, não só o Dani, que vieram anteriormente, que de repente não foram convocados nessa, eles estão, sim, com o respeito e na devida avaliação, devido ao acompanhamento que eu devo dar. Tite, 2 perguntas. A primeira, nas últimas horas, o Fabinho sofreu uma contusão e o Klopp disse, o professor Tite não vai sentir muita falta porque ele ficaria no banco mesmo. Você entendeu a ironia do comentário. Queria que você falasse sobre isso. E a outra pergunta é com relação à relação da torcida brasileira com a seleção brasileira. Eu digo que nos últimos tempos a seleção vai ganhar, ganhou mesmo, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo jogo, mas não é só isso, ela precisa, e eu acho que você também compreende, e não é na sua gestão, recuando algum tempo, recuperar, não sei se o carinho, ou o amor, o interesse para valer da seleção brasileira, coisa que no passado você também viveu. Então eu queria que você falasse sobre esses 2 temas. Não basta só jogar, tem também um projeto de recuperar a torcida brasileira, a maioria, evidentemente, e com relação ao comentário do Klopp, o que é que você tem para falar? Vanderlei, nós temos eu e o Klopp o mesmo pensamento e a mesma escala de valores. É essencial a saúde do atleta. Essa é a prioridade. Ela é humana antes do que a utilização, ela é secundária. Assim como o esporte, ele é secundário quando a gente trata de saúde, quando a gente trata de pessoas, quando a gente trata de algo que ele é maior. Nós temos essa mesma ideia e essa mesma forma de ver futebol. Sobre a seleção brasileira, ela tem etapas que ela cativa mais o torcedor. Nas competições, ela mobiliza mais. Quando são oficiais, ela é diferente. Ela é diferente nos locais, nas regiões. Eu fico muito à vontade para falar, Vanderlei, porque um dos locais que foi assim, mais frio que eu digo assim, frio literalmente e frio no calor humano, foi no Rio Grande do Sul, quando nós jogamos. Nós jogamos em Porto Alegre. E então há em diferentes locais uma receptividade maior, um carinho maior ou não. O que eu vejo e que eu aprendi na seleção é o seguinte, que o torcedor, ele é um apaixonado pelo seu clube e ele busca ter um representante na seleção brasileira. Isso eu consegui, o meu feeling, ele quer se ver representado por algum atleta dentro da seleção brasileira. Aí ele tem um sentimento de pertencimento. E a partir daí também, quando são competições oficiais, ela acende mais. Quando tu vai jogar contra a Argentina, ela acende tudo. Mas quando tu vai jogar contra uma equipe menor, a exigência ela é maior. Essa é a característica de diferentes locais e desse carinho, desse amor que o torcedor tem, ou em algum momento não tem, em relação à seleção. Flávio Prado.
Tite, por que o futebol brasileiro ficou tão distante no nível de jogo com relação ao futebol europeu? Flávio, tu faz uma pergunta que ela é direta, numa resposta que ela é muito ampla. Ela é multifatorial, diria um universitário. Ela tem muitos detalhes, digo eu, e ela tem que ser vista sob diversas óticas. É muito complexa a resposta. Eu vou começar pelos técnicos. Eu vou começar por nós. Nós temos uma defasagem de estudo de futebol durante um longo tempo. Não vou entrar em maiores detalhes, qual é que foi onde eu busquei me formar, onde eu busquei me educar, onde eu busquei estudar. Por exemplo, eu ouvi uma entrevista recente do Coudet que ele fala assim que muitas vezes o atleta brasileiro joga cansado. Ela é dentro de um contexto, eu não estou pegando ela literalmente, mas dentro de um contexto. Só quero pegar essa ideia e dizer o seguinte, que a Faculdade de Educação Física me trouxe uma informação de que, se eu não tiver uma distribuição de carga, estímulo e recuperação, tanto na parte física quanto na parte mental do atleta, ele vai estar sobrecarregado para o jogo e ele não vai produzir bem. Então, vou te dar eu estou te passando um dado do conhecimento que o técnico tem que ter em cima de cargas de trabalho. Né? A gente passa por um outro detalhe, um detalhe que ele tem que ser estrutural. Estrutural como? Ou legal. Talvez seja legal o processo. Determinar um número mínimo de técnicos para o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Pode haver uma troca apenas, duas trocas. E nós temos que nos mobilizar, é minha opinião, é opinião particular, de que um técnico ele pode trabalhar em clube do Campeonato Brasileiro uma vez, na segunda não. Isso acaba limitando, isso acaba gerando um círculo que seja mais virtuoso. Hoje eu sinto muita dificuldade, Flávio, de avaliar um trabalho bom de alguém quando ele tem 3, 4 meses, às vezes ele é verdadeiramente elogiado. E eu quero pegar um exemplo prático, porque eu traduzo essa ideia na prática. Eu mandei para o Ramon e para o Antônio Lopes, por conseguinte, um parabenizar pelo início da campanha no Campeonato Brasileiro. Não deu quantas rodadas está, e aí acabou o trabalho. Eu mandei ao Leandro Castanho dizendo assim, poxa, que legal o Vasco ter reerguido, retomado, e aí interrompeu o trabalho. Em que situação a gente pode avaliar isso? Pego a mesma observação do Klopp, que fez em relação à realidade do futebol brasileiro, e dizer assim, que ele não imagina 3, 4 meses, 1 ano, um técnico trabalhar, se ele não ter tempo para desenvolver um trabalho maior. E as pessoas até interpretaram, e aí, dizendo assim, ele não sabe da realidade do futebol brasileiro. Não, ele sabe, sim, ele acompanha. Então, de buscar um mínimo de condições para desenvolver um trabalho. Vamos avaliar se o trabalho do Roger dá para saber que o trabalho dele foi bom no Bahia, porque ele ficou 1 ano e 4 meses. Mas e quem, igual o Ramon, ficou 4, 5 meses e não deu tempo dele desenvolver todo o trabalho? Como é que se avalia isso? Né? Hoje, estudar futebol, hoje a CBF Academy ela exige isso. Então, é uma exigência. Tem que fazer a B, C e a Pro para atingir níveis maiores, para ter a experiência, por exemplo, do ex-atleta, juntamente com o conhecimento. Eu preciso saber qual é que é a função que o Paquetá tem, e por isso ele foi convocado, e aí me perdão a minha opção, e olhar que o Bruno Guimarães, por que o Bruno Guimarães não foi no lugar do Coutinho e foi o Paquetá? Gente, tu tem que entender que são funções diferentes, o que se faz em campo, senão tu não vai compreender. Isso o profissional precisa, eu preciso. A pessoa que avalia precisa, o comentarista precisa, justamente para fazer com que o público que ouça compreenda também. Ter dirigentes
melhores preparados, mais preparados. Que ele saiba, o Vampeta e o Tite gostam de meio-campista. Ó, eles vão armar time com um de meio-campista, hein? Porque a ideia deles, elas são. A ideia do outro é jogar mais atrasar e contra-ataque. A ideia do outro é colocar bastante atacantes e ficar exposto. Esse é mais ofensivo, esse é mais equilibrado, esse é mais defensivo. Esse gosta de um preparador físico mais de contato e jogadores altos, fortes. Esse gosta de jogar. Tu precisa ter um dirigente que tenha capacidade de análise isso antes de contratar. E aí eu digo assim, ó, faz 10 churrascos com eles, faz 10 pizzas, faz qualquer coisa, faz 10 reuniões e entenda aquilo que tu vai fazer. E quando problemas acontecerem, senta com eles, o que nós estamos precisando? É troca de atleta? Tá. É de uma contratação mais? Tá. E redirecionar trabalho. Precisa de dirigentes com essa qualificação. Eu já te dei 3 dados e só quero terminar com outro. Enquanto não tiver gramados de alto nível e de boa qualidade, nós não podemos exigir espetáculo bom. Não dá para trazer no Engenhão e achar que vai ter um passe de precisão de 30 metros, quando a bola estiver do lado, tu não vai conseguir fazer uma bola longa. Tu vai ficar preocupado porque a bola está viva e primeiro dominar. E vai jogar em 2, 3 tempos. Em 2, 3 tempos, hoje, com uma compactação das equipes, tu não consegue desenvolver velocidade. Quando não consegue desenvolver velocidade, aí vai dizer assim, ó, que time lento, ele não consegue sair de trás. Mas se a qualidade do gramado ela não te permite, como é que tu vai jogar? Então, gramados como o Morumbi, como o do Corinthians, como o do Santos, Beira-Rio, Castelão, eles são, ali tu olha e tu diz assim, aqui a exigência é da qualificação maior. Só para dar alguns detalhes, prolongando demais a resposta. O Vampeta ia encaixar uma pergunta para o Tite. Diga, Vamp. Professor, as seleções europeias, né, elas têm agora até a Liga das Nações, né? Cada vez muito mais difícil enfrentar uma seleção europeia de primeira linha. Eles estão se fechando entre eles, né? E você sente falta desse embate contra as grandes seleções da Europa? Não agora que a gente está nas eliminatórias, está tendo essa pandemia, mas não te faz falta? Faz, João Pedro. Faz, e eu, sincera e honestamente, gostaria muito que tivesse esse intercâmbio. Ele te traz um nível de enfrentamento, uma dimensão, uma maturidade, as visões elas se ampliam. Eu gostaria muito. E como tu bem disseste, daqui a pouco essa impossibilidade ela se dá. A Liga das Nações agora ela vem a prejudicar ainda mais essa possibilidade de intercâmbio. E eu devo te dizer que com o Juninho agora, e mesmo antes com o Edu, nós buscamos muito essa possibilidade. Em alguns momentos até abriu-se essa possibilidade, e nós, eu sou testemunha especificamente de um jogo contra a Alemanha e uma outra seleção importante, Dinamarca. O Vinícius me ajudou aqui, a Dinamarca, que eles colocou, nós queremos ter essa possibilidade, nós enfrentamos. Aí ficou acordado a data. Aí a Alemanha e a Dinamarca, não, mas nessa data não é possível, nós vamos para uma outra data. Nós aceitamos também e iremos conduzir. E aí, na sequência, não, a gente vai procurar um outro encaminhamento, porque o momento nosso é de outro enfrentamento. Então, a gente procura, sim, procura ter aceitação da outra equipe também, e agora fica menos espaço ainda pela Liga das Nações de ter esse intercâmbio. Fica assim à mercê na pré-copa. Na pré-copa a gente conseguiu. A gente jogou contra a Alemanha, jogou contra a Rússia, jogou contra a Croácia, Inglaterra, Áustria. Foram os cinco amistosos que a gente conseguiu contra equipes europeias. Mas eu gostaria de ter mais enfrentamentos, sim. O meu sentimento particular, eu gostaria de ter, sim, Roberto. Diga, Bruno. Tite, na seleção, desde sempre as pessoas reclamam de renovação, que a seleção não se renova. Nessa sua última lista tem 8 jogadores com idade olímpica, né? E na passada ainda tinha o Bruno Guimarães, o Matheus Cunha e o Rodrigo, né? Então nessas duas listas são 11 no total. É um período mesmo de transição, já mais da metade do grupo que esteve na Rússia não tem sido chamado. Como é que você avalia esse momento do seu grupo, ou já tem um grupo mais ou menos consolidado?
Bruno, uma das características que eu tenho que ter é a serenidade para entender as observações das outras pessoas e daqui a pouco elas entenderem que o mesmo Arthur, que possa ser convocado, que tem 24 anos, ele nem para a Copa foi, e nós achamos que ele é um jogador já veterano dentro da própria seleção. Então, a gente tem que ter muita calma nesse direcionamento. Eu procuro, dentro da minha ótica, deixar muito claro que eles devam atuar no mais alto nível dentro dos seus clubes para que eles possam competir. Eu acredito que não adianta ficar falando assim, que o Bruno Guimarães não compete com o Douglas Luiz, que não compete com o Gerson, que não compete com o Arthur, porque eles competem. Eles competem porque é a função parecida deles. A diferença que há é a forma leal com que essa competição acontece. Não adianta dizer que os técnicos brasileiros não competem entre eles ou contra os estrangeiros. Competem, sim. A diferença é a ética e a conduta com que cada um se posiciona em relação a isso. Agora, então, essa competição, ela faz elevar o nível técnico. E aí o melhor atleta, no seu melhor momento, nas melhores condições, dentro da realidade da competição, ele possa ser convocado. Mas a gente tem uma série de atletas, e tu citaste, uma série de atletas jovens, importantes, alguns se afirmando, outros oscilando, como a própria idade também mostra que acaba acontecendo, é inevitável, mas nesse processo de evolução, e a gente fica acompanhando para poder aproveitá-lo, como tu bem disseste, como 8 jogadores com menos de 23 anos terem sido convocados agora. Isso não é uma tendência, uma fixação, é mais jovem ou é mais... Não, absolutamente. Senão não teria sido convocado Thiago Silva, senão não teria sido convocado Fernandinho, Dani Alves, para a Copa América. Não, o grande momento de cada um e a característica da competição é que pode se determinar. Para fechar, Tite, Codê, Sampaoli e o Domenech Torrente. Domenech. Os 3 estão na frente do Campeonato Brasileiro. Eu queria sua avaliação sobre a presença desses 3 técnicos estrangeiros liderando o Campeonato Brasileiro. E foi surpresa quando você soube que o professor Filipão aceitou o convite do Cruzeiro? Primeiro, eu faço, Vanderlei, e aí é desprovido de qualquer outro sentimento, de dizer assim, o que mede um grande profissional não é a nacionalidade dele, é a qualificação dele. Né? E quanto mais alta a qualificação dos técnicos, e dos técnicos de fora que vêm para cá, tanto maior os desafios dessa concorrência leal que eu coloquei anteriormente, até linkando uma resposta que eu dei a ti anteriormente. Concorrem? Claro que concorrem. Concorrem entre eles, nós concorremos entre nós, os técnicos brasileiros, sim. Concorre com os estrangeiros que possam... Sim, mas o que busca, a concorrência ela é de qualificação e conduta pessoal e moral. Essa é a maior. E isso faz elevar o nível técnico. Quanto a entender que os melhores trabalhos eles possam ser desse e de outro, ele é um pouco mais amplo a avaliação. Dizer assim, pegar uma equipe estruturada, no seu momento diretivo, como o Flamengo se encontra, com uma relação de confiança com o seu torcedor e de carinho muito forte, com um nível de atletas extremamente qualificado, com uma comissão técnica de alto nível, e aí tu junta isso tudo, poxa, isso é significativo. São os momentos que estava anteriormente com o Jorge Jesus e que agora com o Torrent retomou e tem justamente por esses fatores. Foi em outro momento com o Corinthians comigo. Foi em outro momento o São Paulo com o Muricy. Então, ela tem que ser analisada de uma forma mais conjuntural, né, para ver a real dimensão e a qualificação que esse contexto todo tem. Em relação ao Luiz Felipe, é um campeão mundial e que o carinho e a identificação também com o clube, com o Cruzeiro, mesmo no momento difícil, mostra o quão grande ele é em termos de gratidão
também ao Cruzeiro para poder buscar uma retomada e que o Cruzeiro retorne ao mais alto nível, que é onde ele sempre teve ao longo da sua história. Tite, receba o nosso abraço aqui, obrigado pela gentileza por nos atender. O Vinícius, que está ao seu lado, assessor de imprensa, também nos ajudou muito nessa montagem do cenário para que você pudesse participar. Eu quero agradecer em nome do Bruno, do Flávio, do Vampeta, de toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Outro dia eu estava olhando aqui um vídeo de você quando nós estivemos aqui no rodeio, né? Você estava lá e aquele alerta, lá aquele negócio. Não precisa se preocupar, a gente brincava, né? Não precisa se preocupar com a Bélgica. Que confusão. E a Bélgica foi uma complicação. Meu caro Tite, um abração para você. Tomara que a seleção embale para valer, continue vencendo, jogando bonito e, de uma certa maneira, reconquistando cada vez mais a torcida do Brasil. Um grande abraço, boa tarde para você. Vanderlei, muito obrigado. Vampeta, Flávio, Bruno, prazer falar com vocês e revê-los. Saudade do convívio pessoal, mas fica aqui, o abraço virtual. Um abração para você, Tite. Obrigado pela gentileza e pela participação no nosso Esporte em Discussão.